Muito bem, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos de volta aí, Design Digital, com a aula 9, parte A. Vamos ver do que se trata? Então, vamos lá. É isso aí. Então, o tema aqui é ferramentas de desenho, tá? No GIMP. Nós estamos utilizando esse software nas nossas aulas como padrão aí, mas isso se aplica a qualquer software de desenho que você quiser trabalhar. Claro que vai variar aí as ferramentas de um software para o outro. Mas hoje a gente vai ver as ferramentas de desenho livre, porque também tem umas ferramentas de desenho que servem para você manipular o desenho já desenhado. Isso a gente vê na aula seguinte, tá bom? Então, vamos ver essas ferramentas de desenho livre do GIMP. Vamos lá? É isso aí. Cadê o negócio aqui? Tá aqui. Muito bem. Então, estamos numa série de aulas que está trabalhando com as ferramentas de edição, transformação e desenho do GIMP. Já vimos ferramentas em aulas anteriores. E nessa aula e na próxima finalizaremos a caixa de ferramentas do GIMP. As ferramentas desta aula, como eu disse, são para desenho livre e a da próxima são para desenho e alteração de algo que já está desenhado. Então as ferramentas que a gente vai ver nesta aula e na aula seguinte, desculpe o tossir aí, são essas daí, né? Aquelas de cima ali. E uma das que está ali embaixo, na primeira fileira que está marcada e na segunda também, tá bom? Bom, nós vamos continuar conhecendo as caixas de ferramenta. Sem mais, vamos lá. A primeira que a gente gostaria de ver é o lápis. Então o lápis serve para escrever, para desenhar, né? Exatamente. Então a ferramenta lápis é a mais simples das ferramentas de desenho livre. Ela serve para desenhar livremente, mas não é tão simples assim como você deve estar imaginando. Um simples lápis no GIMP tem um monte de configurações. Então a diferença de outras para o lápis é que o lápis é mais simples por causa do tipo do traço do lápis, que é um traço mais duro, não tem tantas configurações de dureza. Aliás, até tem, mas não tem tantas configurações para você variar tanto a ponta do lápis. Embora tenha bastante também. O traço é mais reto e denso. Como há muitas configurações, né? Algumas propriedades do lápis e de outras ferramentas que eu vou mostrar depois do lápis são opacidade, pincel, que mais? Tamanho, dureza, força e outras coisas mais, tá bom? Então isso aqui que eu estou falando agora vale para outras ferramentas que eu vou mostrar depois também. Você está vendo aí do lado a caixa de propriedades que aparece quando você seleciona o lápis. Então vamos ver o que significa algumas dessas daí e aplique o mesmo conceito nas ferramentas que virão depois do lápis, tá bom? Então, vamos lá. O lápis, o primeiro aspecto aí, ou propriedade que você pode alterar é a opacidade. A opacidade do lápis e de qualquer outra ferramenta que vai vir depois tem a ver com a transparência. Então a ferramenta pode ficar mais ou menos transparente de acordo com o valor. Tá vendo que ele está 81,3? Então está quase no máximo. O máximo é 100, o mínimo é 0. Então 0 seria totalmente transparente e 100 seria totalmente visível, né? Então aqui embaixo você está vendo alguns exemplos de mais ou menos opacidade para o lápis. Mas deixa eu mostrar mais na prática para você isso daí usando o GIMP, que eu estou com ele aberto aqui. Olha o GIMP, que bonitinho. Então aqui ó, escolhendo o lápis, opacidade 100%. Ó, todas essas ferramentas aqui ó, pode ter você
Você pode clicar aqui e vai tudo no padrão. Esse é o padrão para o lápis. Ó, tá bem fininho meu lápis. E a opacidade dele está 100%. Mas se eu colocar no 50%, aí o lápis fica fininho. Mas além de fininho, fica mais clarinho, porque na verdade ele fica meio transparente. Transparente porque a cor do fundo influencia, né, nessa cor da frente. Se eu colocar uma opacidade bem baixa, quase não aparece. Fica bem suave, né? Porque está opaco, ou menos opaco, né? Está mais transparente. Certo? Esse fundo aqui tem uma cor, né? Mas se eu chegar aqui na camada e adicionar um canal alfa aqui, né? Então eu posso ter embora eu tenha uma cor no fundo, né? Eu posso ter se eu tirar essa cor do fundo, ó, vai ficar transparente totalmente, ó. Aí eu não consigo nem enxergar com opacidade baixa. Vou colocar até a opacidade bem alta para você ver, ó. Dá para ver. É que a cor do pincel não está preta, né? Deixa eu colocar a cor do pincel preta. Esse é um detalhe também, né? Olha lá, pincel preto com fundo transparente, opacidade menor. E assim por diante. Se eu tirar o canal alfa, então aquela corzinha volta. Certo? Entendeu? Opacidade é que tá bem fininho. É que tem um tamanho, né? Eu vou falar do tamanho depois, mas eu vou mexer um pouquinho no tamanho aqui. Oh, caramba, desgrudou aqui. Aí sim, hein? Aí lascou tudo. Deixa eu encaixar ele aqui de novo. Eu amo quando isso acontece. Aí. Vamos só aumentar um pouquinho aqui, né? Aumentei demais. Aí. Olha lá. Opacidade maior, mas menos transparente. Certo? Ctrl A. Delete. Volta para cá. Muito bem. Então ficou bem claro, acho que opacidade, né? Não tem erro não. Vamos passar para o próximo aspecto do lápis. Pincel. Bom, depois você vai perceber que tem uma ferramenta chamada pincel também. Mas o que eu estou falando agora aqui é a propriedade pincel. O que significa isso? É um ajuste que determina a ponta do lápis, ou a ponta do pincel, ou a ponta da borracha, de qualquer outra ferramenta que vai vir depois. Ou seja, que tipo de textura vai sair da ponta do lápis. E isso aqui é bem doido no GIMP, porque você pode escolher, não só escolher de uma lista que já existe, como você pode criar uma ponta de lápis, ou seja, você pode criar um lápis. Você pode criar o próprio pincel. Lápis não, pincel. Você pode criar o próprio pincel e depois usar. Olha, tem uns desenhos que você pode colocar, né? Tá vendo aqui, ó? Nesses exemplos tem pontas de pincéis bem diferentes, né? Algumas até bem de caráter duvidoso. Mas enfim, deixa eu te mostrar isso aqui diretamente no GIMP. Ó, a pincel tá aqui, ó. Então ele fica marcado aqui. Você escolhe aqui dentre as coisas que existem. E às vezes até desenhos que você já está fazendo, ó, esquisito, eles já ficam armazenados aqui, né? Ficam armazenados aqui virando uma ponta de lápis. Uma ponta mais simples é essa, número 1 pixel, que simplesmente pinta um pixel, né? Se tiver com tamanho 1, é um pixel mesmo. Olha lá, é um pixel a cada clique. Então isso aqui é ótimo para você fazer um detalhe muito bem pequenininho, coisa assim que precisa analisar pixel a pixel, né? Então seria essa ferramenta aqui.
Mas daí as outras pontas que tem aqui, algumas são bem esquisitas, né? Ó, esse aqui desenha quase que uma barra, né? E assim por diante. Aí você pode ter uma ponta redonda. Algumas são variações da mesma coisa, né? Ponta redonda maior, ponta redonda maior e sem borda esfumaciada. Outras são menores com a borda esfumaciada e assim por diante. Outras são quadradas, outras são esborrifadas, né? E você... olha lá. Deixa eu colocar uma opacidade 100% aqui. Olha lá. É um negócio bem esquisito, né? Um troço aí. Olha lá. Tá vendo? Parece uma lua. São pontas diferentonas aí que você pode ter e você pode configurar. Se você quiser configurar alguma coisa também, ó, você pode clicar aqui e tem um editor aqui, ó. Olha como é que tá o pincel aqui. Tem um editor aqui. Você pode editar. Aqui no caso não está podendo, está pronto já, né? Mas você pode adicionar aqui, travar, sei lá, pode mexer em uma determinada ponta de lápis aqui. Vou deixar esse editor aqui. Não me interessa ele aberto agora. Certo? Então é só para ver que é possível fazer quase qualquer coisa com a ponta do lápis e você criar suas próprias pontas de pincéis. Beleza? Resolvido? Creio que sim. Vamos para a próxima. Tamanho. Bom, isso aqui não tem muito o que falar, né? O tamanho determina a espessura da ponta do lápis, né? Bem pequenininho, grandão. E aí você vai variando aí, ó. Você vai variando. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Pegar uma ponta de pincel mais normal, né? Essa do pixel mesmo. E aí você tem o poder de variar aqui. Para cada tipo de ponta de lápis, aí a coisa muda um pouco, entendeu? Se eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, tá tamanho 51. Se eu colocar tamanho 3 aqui, ó, aí ficou pequenininho, não dá pra ver que ele tem a ponta arredondada, diferente do pixel que é quadrado, né? Enfim, não tem erro. Tá acompanhando aí? Bem tranquilão, né? Bem tranquilão. Bom, próximo. Bom, antes de eu passar para o próximo, que seria o pincel, deixa eu só comentar aqui alguns outros itens que eu não comentei. Então você está vendo aí que além das propriedades que nós comentamos, ainda existem algumas outras aí, ó. Algumas outras propriedades como proporção, ângulo, espaçamento. Então você vai mexendo um pouquinho aí, vou mexer bem rapidinho para você aqui, mas você vai testando aí que são variações que talvez sejam interessantes para você, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui sempre no pixel, que o pixel ajuda a testar melhor, né? Aí eu coloco um pouquinho mais grosso aqui para a gente ver. Ó, por exemplo, proporção. Se eu aumentar a proporção, que tava, ó, o padrão dela é 0, vou aumentar aqui para uma proporção 20. Ó, olha o que aconteceu. Ficou mais, vamos dizer assim, como se fossem traços, né? E ainda estou trabalhando com o pixel. Então eu peguei aquele pixel que era um pixel só e a proporção dele ficou maior. Causa uns efeitos diferentes, como se fosse um monte de tracinhos. Se a proporção ficar muito baixa, nesse caso aqui, ó, proporção bem baixa, não vai fazer tanta diferença. Se bem que o tamanho agora está 1, né?
Ainda a proporção está aqui, né? Eu mexi na coisa errada. Proporção bem baixa. Vamos passar do 0 para baixo. Olha lá. Agora o traço ficou reto, né? Para cima. Ficou vertical. Interessante, né? Então aí a proporção dele foi para o outro lado. Então você vai testando, né? Volta para o padrão, 0. Olha lá. Tá vendo? Então o que era um quadrado, ele pode achatar, ficar só um traço, deitado ou de pé. Essa questão do ângulo aqui também, isso muda um pouco o ângulo do quadradinho. Olha lá. Tá vendo? Então o pixel estava deitado. Agora ele está inclinado. Vai inclinando. Então isso é o ângulo. Se você for fazer um traço reto, não muda muita coisa, né? Mas muda assim, ó. Fica inclinadão. Não consegue fazer um traço tão reto, porque o pixel, ou melhor, a ponta do pincel está inclinado. Então o ângulo 0, quadradinho, fica quadradinho mesmo. Esse espaçamento aqui é bem estranho. Ele funciona mais quando você arrasta o mouse, ó. Daí é um quadradinho sendo desenhado atrás do outro. Mas se você colocar um espaçamento bem alto, aqui o espaçamento está bem alto. Vamos colocar bem alto, bem alto. Olha lá. Aí um quadradinho fica um longe do outro. Olha lá. Tá vendo? Olha que estranho. E é claro que se eu colocar bem baixo, aí vai ter muitos quadradinhos um em cima do outro. E a dureza? A dureza, no caso do pincel, não muda muito. Vamos colocar aqui tudo padrão. Mas no caso do lápis não muda muito. Mas no pincel pode mudar sim. Menos duro. Quer dizer, está deslizando um pouco mais, né? O duro é o seguinte, quando você clica e arrasta, ele tem uma parada dura. Se você soltar o mouse, quanto menos duro, ele fica mais suave. Dá a impressão que ele borra um pouco, né? Se você tiver bem duro mesmo, acho que o padrão é 100% duro, né? Porque ele é um lápis, aí não borra muito, tem mais firmeza. Se você tiver uma mão bem firme, você consegue tracejar aqui bem certinho, certo? E tem outras coisas aí que não vale a pena comentar agora porque é muito detalhe, né? Olha que obra de arte que ficou aí, né? Bom, por que eu falei um pouco mais dessas propriedades agora aqui? Porque elas são aplicáveis aos próximos elementos, aos próximos ferramentas que eu vou mostrar agora. Então, foi interessante dar um pouquinho mais de detalhe, embora não está na apresentação, porque são elementos que talvez você queira usar para deixar as coisas. Veja, é um software com bastante ajuste, com bastante propriedades para você ter uma ferramenta de desenho bem customizável, entendeu? Isso é legal, entendeu? Mas quanto mais detalhes e propriedades você tem, o leigo tem mais dificuldade para acertar aquilo que ele quer. Isso é fato. Bom, vamos passar para o próximo aqui, que seria o pincel. O que é o pincel? O pincel é uma ferramenta praticamente idêntica à ferramenta lápis, só que permite algumas configurações a mais e seu padrão é um desenho mais suave em relação ao lápis. Então a dureza dele sempre é um pouquinho menos elevada. Aqui tem alguns exemplos de alguns lápis que podem até parecer, né? Veja que a borda dele é mais, vamos dizer assim, menos opaca. Então ele tem uma borda menos serrilhada, ou serrilhada, mas
com uma suavização do serrilhamento, que significa que ele dá uma borradinha na borda. Então o pincel tem essa característica, para que você tenha uma pincelada mais suave. Essa que é a ideia, ao passo que o lápis é duro e reto, tá? Então é mais ou menos essa que é a ideia. Vamos testar aqui, ó. Pincel. Então, por padrão, ó, só diminuir aqui o padrão do tamanho. Aqui tá pequenininho, então não dá para ver direito. Ó, mas a borda dele é um pouco mais suave, no caso do pincel, né? Se eu colocar aqui um redondinho aqui, ó, fica bom pra caramba, ó como que fica interessante, ó. Como se fosse um jato assim, né? Eu consigo trabalhar com o pincel pintando mesmo, ó. Vou pintar aqui com suavidade. Olha lá, tá vendo? Então essa aqui é a diferença do pincel para o lápis. E além disso, no pincel eu consigo determinar força também, que é uma coisa que no lápis não dá para mexer. A força do pincel aqui, ó, tá 50. Mas se eu colocar mais força, 100% de força, força total, aí ele, vamos dizer assim, na hora que você tracejar aqui, ele vai fazer uma diferença na intensidade que você tem que clicar aqui no mouse, né? Um clique ele dá uma pincelada bem forte. Se eu colocar fraquinho, então parece que ele está transparente, mas é que ele dá o efeito de uma pincelada fraca. E aí, se você apertar várias vezes uma em cima da outra, o que acontece é o seguinte: a gente está trabalhando com o mouse, né? Mas isso aqui faz bastante diferença quando você trabalha com a mesa digitalizadora. Então, se você tiver com uma mesa digitalizadora, a caneta da mesa, ela, dependendo da mesa, né, ela pode ter essa intensidade de força que o GIMP tem ali, que você faz na mão, mas o GIMP pode fazer diferença na hora da caneta, pressionar mais a caneta, pressionar menos a caneta, né? Então aqui é algo assim, uma pincelada muito suave, então você precisa borrar, porque não tem muita força, né? O padrão é 50, força média. Então, por exemplo, vocês jogam aqui, se eu pegasse uma cor aqui diferente, você ia enxergar melhor. Vou pegar um vermelhinho aqui, ó, né? Meio suave. Se eu bater mais vezes aqui, dá uma penetrada maior na tinta, por assim dizer. Certo? Então, essa é a diferença básica do pincel para o lápis. Mas aí, às vezes, dá para usar os dois para a mesma função. Você que vai decidir aí que tipo de desenho você vai fazer. Muito bem. Próximo, borracha. Até a borracha aqui dá para definir alguns parâmetros. Os mesmos parâmetros que você usa para definir pincel e lápis, dá para usar para definir borracha. Ou seja, eu tenho uma borracha mais grossa? Sim. Borracha mais fina? Sim. Borracha quadrada? Sim. Borracha redonda? Sim. Borracha que borrifa? Sim. Tenho borracha com espaçamento? Sim. Tenho borracha transparente? Sim. Tem. Por incrível que pareça, tem. É o que você está vendo ali, ó. Então a borracha serve para apagar o desenho, deixar ela com a cor do fundo, ou para deixar ela transparente, caso a camada possua canal alfa. Então, se a camada não tiver canal alfa, for tipo um JPG, né? Porque o GIF e o PNG tem canal alfa, significa que eu posso ter transparência. Já um JPG não tem, bitmap não tem, outras camadas, outros tipos não tem camada alfa. Se eu tiver camada alfa e passar uma borracha, ele vai apagar até o fundo e vai virar transparente. Mas se eu não tiver, ele vai ficar da cor do fundo. E eu posso definir a cor do fundo também, né? Bom, é interessante que é possível ajustar a borracha, como se ajusta um pincel ou lápis. Então, vou voltar aqui, ó, para você ver. Tem até um desenho já pronto para eu apagar aqui, né? Olha que legal. Então, põe da borracha. Olha lá, a borracha está redonda.
e vou apagando. A borracha está fraca, né? Posso aumentar a força da borracha, posso aumentar o tamanho da borracha e a opacidade. Você veja que a opacidade da borracha aqui, ó, tá 39%, significa que por mais que eu tente, só se eu fazer sucessivamente, eu não consigo apagar totalmente. Isso pode ser interessante, mas se eu colocar 100% aqui, pá, bateu, apagou. Bateu, apagou. Como essa figura não tem camada alfa, vou acrescentar uma aqui para você ver. Adicionar a camada alfa. Agora, se eu apagar, ó, vira transparente. Apagou mesmo, apagou até o fundo. Se eu tirar a camada alfa, o fundo volta, porque eu defini aqui a cor do fundo, né? Embora essa cor que está aqui, ó, possa ser trocada. Então, se eu colocar fundo e tirar a camada alfa, agora o fundo está preto, ó, tá vendo? Então tudo que estava transparente foi removido e voltou a ser preto. Então é uma coisa meio maluca, ó. Tô apagando, mas parece que está pintando de preto. É porque o fundo está preto, né? Então se o fundo tiver branco, então na hora que eu apagar fica branco. Na verdade ele está pintando mesmo. Aqui a cor do fundo é uma cor de verdade e que pode ser trocada a qualquer momento, mas não significa que quando você troca, o fundo inteiro troca, porque esse fundo está na mesma camada, não sei que eu tivesse em outra camada, né? Agora, se eu boto a camada alfa, aí a coisa é diferente, apaga de verdade. Maluco, né? E o legal é que daí, quando você tem a camada alfa e coloca a opacidade, ó, olha que esquisito que fica. Eu apago mais ou menos, né? Fica meio transparente, né? Bem interessante. Interessantíssimo. E se eu sobrepor isso aqui numa outra imagem, vai ficar uma coisa meio transparente, né? Uma coisa, parece um vidro pintado. Bem legal os efeitos que é possível com essas ferramentas aqui. Então essa foi a borracha. Espero que você goste de usar borracha, ou não precise usar muito borracha para apagar a coisa errada que você fez. Agora tem uma ferramenta chamada aerógrafo. Isso aqui imita um aerógrafo de verdade. Não sei se vocês já viram um aerógrafo de verdade. É tipo uma ferramentinha de pressão que você usa ligado a um ar comprimido. Então você tem um compressor de ar e o ar comprimido vai soprando o aerógrafo e ele sopra a tinta. Isso é muito usado também, grande, né? Pintores que pintam janela, porta, portão, usa na verdade aquela pintura a jato, assim, né? Com ar comprimido. Revolver. Mas o aerógrafo é pequenininho, é para pintar coisas pequenas, né? Vai soprando um arzinho e jogando tinta. E aqui ele imita esse cara aí, ó. Ele imita a pressão que você pode ajustar. Então você está vendo ali que você pode ajustar a taxa e o fluxo. Você pode também tem as outras configurações normais, né? Voltando aqui para você ver no GIMP. Vamos apagar tudo isso aqui. Opa, volta aqui. Apaga tudo isso aqui. Isso. Pior que agora está transparente aqui, né? Vamos colocar um fundo aqui. Tira a camada alfa. Beleza. Então, aerógrafo. Olha lá, deixa eu colocar. Ó, tá vendo? Vai soprando. Parece pintura. Podia até fazer o barulhinho, né? Aí aqui, ó, você tem mais ou menos fluxo, menos fluxo, ó. Sai menos tinta. Aí você tem que pressionar mais, né? Fluxo bem baixinho para você ver, ó. Olha lá, tá sendo fraquinho. Mas se você pressiona mais, você jateia mais, sai mais. Certo? Então, mais tinta. Aí um jato já preteja tudo. Seria bom ter um jato mais denso, né? Ou um jato meio espirrando assim, ó.
Isso aqui é uma textura. Virou uma texturinha, né? Peguei um negócio esquisito aqui. Vamos pegar um esfumaciado aqui, ó. É o que eu tava já. Esse tá bem denso, é porque o fluxo tá alto. Olha lá, a pontinha dele fica meio jateada, tá vendo? Consegue ver? Olha lá, pontinha aqui, ó. O finalzinho dele sempre fica meio transparentinho. É uma característica do aerógrafo, tá? Então, é mais uma opção aí que tem para você brincar aí com as pontinhas diferentes. Mais um. Tinta. Esse é bem legal, eu gosto desse. É uma ferramenta de tinta. Ela poderia ser chamada também de pena, né? Até tem um desenho de uma pena aqui. E o tinteiro. Então, na verdade, você coloca a pena dentro do tinteiro e desenha. Então é muito usado, é bastante usado para caligrafia, pintura estilo caligráfico. E você pode ter uns ajustes também bem específicos para tinta de pena. Então, um cara que é um artista, né, vai conseguir fazer uma arte usando aqueles desenhos de caligrafia bem bonito, bem diferente, né? Seria interessante, por exemplo, fazer aqueles murais, parede, né, que o pessoal está fazendo artisticamente, com algumas mensagens, né? Aí, se você tiver uma mesa digitalizadora, seria mais legal ainda. Você poderia ajustar isso aqui. E tem alguns ajustes bem interessantes aqui, ó, como tamanho e ângulo, mas também tem a questão da sensibilidade, né? E outros detalhes aí mais interessantes. Quer ver? Ó? Vamos ver lá no GIMP como é que funciona isso. Olha lá, tá vendo? Aqui tem a pontinha, né? Ponta redonda, ponta... Quando você faz a curva, ele engrossa, tá vendo? Essa é uma característica da pena. Quer ver que interessante? Ó, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó, a cor do fundo e vamos trocar a cor do fundo para preto. E aí a gente seleciona tudo, Ctrl, dá um delete e a tela fica preta. Eu apaguei o fundo e ficou da cor do fundo. Aí eu coloco aqui a fonte da frente como branco e aí pego a pena. Vê que legal? Selecionar tudo. Selecionar tudo. Pena. Eu não sou artista, tá? Se eu tivesse uma caneta até sairia mais bonitinho. E aí você muda aqui, ó, velocidade, inclinação, tamanho da sensibilidade. Então você pode fazer uma pintura caligráfica bonitinha. Bem legal, né? Bem legal para quem é artista. Não é meu caso. Certo? Então utilize a tinta, o tinteiro do tinteiro para fazer isso. E o último de hoje, o MyPaint. Esse MyPaint é para artista de quadro mesmo, né? Quem quer fazer arte digital como se ou sua tela fosse uma tela de tecido mesmo, a tela usada por artistas. Então essa ferramenta ela utiliza a ideia de tipo uma aquarela, pinceladas suaves e tem definições específicas de tinta de bastão, tinta de não sei o que, bem doido, né? Então é uma coisa bem artística mesmo, né? Ó, vou mostrar para você bem rapidinho aqui.
né? Deixa eu apagar essa tela aqui. Vamos voltar a um fundinho mais suave aqui. Ficou muito escuro, né? Um pouco mais suave. Aí. Então, essa é a minha tela. Acho que é até mais suave. Aí. Bom, aí eu venho aqui no meu pincel My Paint e chama-se My Paint porque você pode também criar pincéis específicos, tá? E aí não tem muitas configurações, por quê? Porque tá aqui, ó, as configurações. Você clica aqui e aí tem um monte de coisa que tem disponível aqui, ó, coisas mais artísticas, né? Então aí a variação aqui é enorme, né? Então você pode ver aqui que tem coisas relacionadas com tinta óleo, tinta não sei o que, tinta de tudo quanto é tipo, tons pastéis e assim, aquarela, ó, uma coisa meio aqua aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor aqui. Nem saiu nada aqui. Olha lá, tá vendo? Coisa mais artística. E também você pode definir algumas coisas aqui, ó. Porque aí já não pode definir tamanho nada, porque isso aqui vem pronto, mas pode definir o raio. Aí dá mais ou menos como se fosse o tamanho. Tá vendo? São pinceladas suaves para você fazer um trabalho artístico, como se fosse um fundo, uma borrada. Aí você tem que realmente testar. Parece bolor, né? Aí você tem que realmente testar as coisas que tem aqui. Um tipo de tinta um pouco mais, tá vendo? Dá bem efeito de tinta mesmo. Brush, pencil. Tô pegando uns aleatórios aqui, ó. A cor muda, claro. Eu tinha pego um bem legal aqui outra hora. Isso aqui parece giz de cera. Olha lá, joga aqui, borra tudo. Tá vendo? Parece que eu tô passando com o dedo, né? Mas ele tá borrando aquilo que já tá pintado. O efeito é esse aí, ó. Eu duro que é um dedo mesmo, né? Olha lá, é um dedo. Gradient Blending. Tem os nomes aqui que talvez ajude a entender, ó. Chalk. E assim por diante. Puxa, pra quem é artista, deve ser legal. Pra quem é artista, deve ser legal. Será que tem algum artista aí? Muito bem, chegamos ao fim desta aula então. Conhecemos algumas ferramentas de desenho e pintura GIMP. Na próxima aula, nós finalizaremos a caixa de ferramentas com funcionalidades de desenho para alteração de algo que já está desenhado. Essas são as ferramentas que são o pulo do gato, né? Para fazer clonagem, cópia, correções de imagem. Então, são ferramentas bem importantes e interessantes. Não perca a próxima aula então. A gente vai se ver em breve, né? Então tá escrito aí, ó. Nesta aula nós conhecemos algumas ferramentas, desenho e pintura no GIMP. Na próxima aula nós vamos ver essas ferramentas que eu acabei de falar agora aí. Tá bom? Então eu aguardo vocês para essa aula bem em breve. Valeu! Que tudo dê certo para você. Espero que tenha gostado da aula que a gente viu hoje aqui. Valeu! Opa, não posso aparecer não, desculpa aí. O que eu estou fazendo aqui? Agora sim.